Fala galera, vídeo extra na área, beleza? Vou começar explicando por que tem vídeo extra. Bom, eu havia prometido pra mim mesmo que eu não ia falar mais de gestão, de política do futebol, problemas do futebol brasileiro, do Fluminense especificamente e tal, né? Questões administrativas, políticas, etc. Né? E que eu ia me limitar a falar das quatro linhas, assim. Fulano cruzou a bola, errado, o outro perdeu o gol, etc. Papaió, papaió, papaió. O que acontece dentro do campo? Só que não dá. Eu vejo muita gente falando bobagem. Por exemplo, Pitaluga. Já tem um monte de gente falando Pitaluga, porque existe uma especulação de que os europeus querem levar o Pitaluga. Aí vem sempre aquela história. O Fluminense vende muito mal, às vezes sim, tá? Porque não sei o quê, porque não segura o jogador, isso é problema de administração. Meu irmão, não tô defendendo a administração, presidente, isso, aquilo, nada. Mas, meu irmão, pra você falar isso, você tem que entender minimamente como é que a coisa funciona. Tem que entender minimamente como a coisa funciona. Como é que a coisa funciona? O que é uma multa? O que é o fim da lei do passe? O que é a Lei Pelé, Lei Zico / Lei Pelé? O que ela fez com o nosso futebol? O que ela fez com a nossa base? O que ela fez com os clubes brasileiros? Então, básico aqui, básico. Vamos no beabá. Principalmente por quê? Porque a pessoa que consome informação, ela está sendo contaminada por um monte de gente que fala besteira. Né? Vamos lá. Quando o moleque está na base, ele só pode assinar um contrato profissional se ele tiver 16 anos de idade. Então, o primeiro contrato profissional vai ser feito com 16 anos de idade. Só que existe um limite de tempo de 3 anos. Então, quando o moleque chega ali nos 19, vamos botar aí que ele tem assinado aos 16, você já está no laço. O contrato vai acabar e ele pode negociar com qualquer clube. O Pitaluga mesmo, o contrato dele acho que acaba em 2022, uma coisa dessa. Entendeu? E existe uma relação multa-salário, né, para transferências internas, né? O valor da multa é calculado em cima do salário, ou seja, isso já pressiona os salários para cima. Ali, num jogador que às vezes é incerto, moleque, vamos supor, não o caso do Pitaluga, mas um jogador aqui hipotético, o Joãozinho, lateral esquerdo, joga bola, tem talento e tal, mas ninguém sabe se ele vai virar um cracaço ou não. E aí você corre certos riscos. E esse ônus salarial, esse risco, fica com o clube. O agente só vai lá para pegar a grana dele, quando consegue negociar o garoto. E aí, para transferência interna, o valor da multa é calculado em cima do salário, né? Então, para você ter uma multa um pouco mais alta, o salário tem que ser mais alto. Isso pressiona o quê? Folha de pagamento já desde a base, tá? E a multa para transferência interna, ela segue outra lógica. Mas ela é negociada com o jogador e com a gente, que é um contrato. É um termo lá, uma cláusula contratual. Isso também é negociado. Então não é só o clube que determina isso, também o agente, jogador, família e tal, aquela coisa toda. E outra coisa, o fundamental é que ninguém está falando, porque ninguém se preocupou em ler a Lei Pelé. E o que ela revogava, que era a lei de 76 lá, da era Geisel, que protegia os clubes ali em relação ao assédio estrangeiro já desde os anos 70, tá? Tem outra coisa então que ninguém tá falando, que é o seguinte: hoje em dia, você não precisa nem olhar na cara do presidente do Fluminense para contratar um jogador nosso. Como assim, Teixeira? Se o europeu desse tem o Joãozinho, lateral esquerdo da base, quanto é que é a multa? Joãozinho tem 17 anos. Quanto é que é a multa? 5 milhões de euros. Deposita. Joãozinho, chega aí. Eu sou agente lá do Liverpool, tá bom? Você tá cheio de Champions League na cabeça. Moleque só vê campeonato europeu. Tá cheio de PlayStation 4 na cabeça. Essa colonização cultural do nosso futebol. Todo mundo quer ser europeu. Né?
E você tá cheio de PlayStation na cabeça, não. Você não quer ser lateral esquerdo do Liverpool, não? Pô, o moleque vai arregalar o olho. Quero. Então, quanto é que é a tua multa? 3 milhões. É só depositar e levar o moleque. Claro que eu tô caricaturando, não é tão simples assim. Mas é só depositar e levar o moleque. Eu preciso nem olhar na cara do Mário Bittencourt para contratar o Pitaluga. Eu não preciso nem olhar na cara do presidente do Curitiba para levar o moleque lá da base do Curitiba. É só depositar a multa. Por quê? Porque a Lei Pelé destruiu o patrimônio dos clubes. Ela acabou com a base, acabou com a formação dos jogadores. Os agentes ganham muito dinheiro e o clube fica com ônus. Então é isso. Procure saber como é que é calculado uma multa, como é que é estipulado aquele valor para transferência interna, tem relação com o salário, como é que é negociado uma multa para a transferência externa. E hoje em dia acabou. Eu não preciso nem olhar na cara do Mário para contratar o Pitaluga. É só depositar a multa e negociar direto com a gente ou com o jogador. E com esse câmbio, com essa crise do Fluminense, dos últimos 30 anos aí, endividamento e tal, foi agravada pela Lei Pelé, justamente por causa disso. O clube perdeu o único ativo que ele tinha, que era o jogador. Lei Zico, Lei Pelé, procure sobre isso, antes de falar bobagem, tá? Então não tô defendendo o Mário Bittencourt também, a galera já tá caindo de pau do Mário. Não, acho que a galera que... Eu não vou comentar mais política, mas eu tive que fazer esse filme, esse vídeo, por causa disso. Porque também, assim, também dá pra criticar e elogiar, mas não pode falar besteira, tem que saber o que tá falando. Então é isso. Lei Pelé acabou com o nosso futebol.